Todo mundo acha que conhece a história do Titanic, o navio mais famoso do mundo, a embarcação de luxo que teria sido chamada de inafundável, a viagem dos sonhos que terminou em tragédia no meio do Atlântico, e uma noite gelada que ficou congelada na memória coletiva como se fosse um conto perfeito sobre arrogância, riqueza e destino. Mas a verdade por trás do Titanic é mais inquietante do que a lenda, porque o que afundou naquela madrugada de abril de 1912 não foi apenas um navio. Afundou também uma ilusão, a ilusão de que tecnologia, prestígio e confiança bastam para vencer a natureza. E mais de um século depois, o Titanic continua fascinando o mundo, justamente porque sua história está cercada por mitos, exageros e meias-verdades. O verdadeiro desastre não aconteceu por um único motivo. Não foi apenas o iceberg, não foi apenas a velocidade, não foi apenas a falta de botes. Foi uma soma letal de decisões, falhas, excesso de confiança e azar brutal. O R.E.M., esse Titanic, era, em seu tempo, um símbolo máximo de poder industrial. Construído pelos estaleiros Harland & Wolff em Belfast para a White Star Line, ele representava luxo, tamanho e prestígio em escala monumental. Quando partiu em sua viagem inaugural de Southampton rumo a Nova York, carregava mais de 2.200 pessoas entre passageiros e tripulantes. Era o retrato flutuante de uma era que acreditava estar dominando o futuro. O navio tinha compartimentos estanques e sistemas de segurança avançados para a época, e foi justamente isso que ajudou a criar sua aura quase mística. Mas o detalhe importante é este: a fama de inafundável foi inflada pela imprensa e pelo imaginário popular. O que existia de fato era a crença de que o projeto o tornava extraordinariamente seguro, não magicamente invencível. E essa diferença importa, porque a história do Titanic virou lenda muito rápido, e a lenda simplificou demais o que realmente aconteceu. A viagem começou cercada de glamour, passageiros milionários, famílias emigrando em busca de uma nova vida, tripulantes experientes e uma atmosfera de confiança quase absoluta. Havia luxo extremo na primeira classe e, ao mesmo tempo, a dura realidade social de uma época em que o navio também transportava centenas de pessoas da terceira classe, tentando recomeçar nos Estados Unidos. O Titanic era quase uma miniatura do mundo. Riqueza, esperança, hierarquia e desigualdade, tudo concentrado num só casco de aço. Em seus salões iluminados, a elite jantava como se estivesse em um hotel flutuante. Nos convéses inferiores, outras famílias viajavam com menos conforto, mas com sonhos enormes. Todos, de formas diferentes, estavam apostando no futuro. Só que, por trás de toda aquela imponência, existia uma fragilidade que ninguém queria enxergar. Porque quanto maior o símbolo, mais difícil é imaginar que ele pode fracassar. E quanto mais moderna parece uma máquina, mais o ser humano relaxa diante do perigo. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic navegava em uma região do Atlântico Norte onde havia avisos de gelo. Esse é um ponto essencial, porque a tragédia não aconteceu em completo desconhecimento do perigo. Mensagens sobre icebergs e campos de gelo tinham chegado por rádio ao longo do dia. O problema é que, numa combinação de rotina, confiança e contexto operacional da época, o navio continuou avançando em velocidade alta para aquelas condições. Hoje, muita gente imagina que o desastre foi instantâneo, como se o iceberg tivesse rasgado o casco inteiro de uma vez e condenado o navio em segundos. Mas a realidade foi mais cruel e mais silenciosa. A colisão pareceu, para muitos passageiros, relativamente leve. Alguns mal entenderam o que tinha acontecido. Outros sentiram apenas uma vibração estranha, uma espécie de arranhão, como se algo tivesse passado pelo casco sem gravidade imediata.
O verdadeiro horror estava acontecendo por baixo da linha d'água, onde ninguém via, onde a água avançava de forma fria, matemática e irreversível. Durante muito tempo popularizou-se a ideia de que o iceberg teria aberto um rasgo enorme no casco. Só que análises posteriores indicaram algo diferente. Em vez de uma fenda gigante contínua, o impacto provocou uma série de aberturas menores, deformações, fraturas frágeis e falhas nas juntas e chapas, suficientes para comprometer pelo menos 5 compartimentos estanques. E aí está o ponto fatal. O Titanic podia permanecer flutuando com até 4 compartimentos alagados. Com 5, a matemática da sobrevivência do navio desaparecia. A água começou a entrar em sequência e o próprio projeto, tão celebrado, passou a trabalhar contra o navio, porque à medida que a proa baixava, a água transbordava de um compartimento para o outro. A sentença de morte já estava escrita muito antes de a maioria dos passageiros entender que corria perigo. Essa é a parte cruel da tragédia. O navio parecia ainda majestoso por fora, mas por dentro já estava condenado. Era como se o desastre tivesse começado em silêncio, escondido sob o glamour e as luzes acesas. Esse talvez seja um dos elementos mais assustadores da história real do Titanic. Ele não afundou de forma explosiva. Afundou de forma progressiva, quase burocrática, como uma máquina entrando em colapso por etapas. Primeiro, a incredulidade. Depois, o desconforto. Depois, os sinais de que algo estava errado. E só mais tarde, o pânico. O projetista Thomas Andrews avaliou os danos e concluiu que o navio tinha pouco tempo de vida, algo em torno de 1 a 2 horas. Isso significava que, mesmo sem histeria inicial, havia uma urgência extrema. E, no entanto, o Titanic não estava preparado para evacuar mais de 2.000 pessoas com eficiência naquele cenário. A tripulação precisava organizar uma retirada noturna, em frio extremo, com passageiros confusos, sem compreender por completo o tamanho do perigo. O tempo passava e a tragédia crescia não em forma de explosão, mas em forma de atraso. É aqui que um dos mitos mais conhecidos encontra a verdade mais desconfortável. Os botes salva-vidas. Sim, o Titanic levava botes insuficientes para todas as pessoas a bordo. Seus 20 botes tinham capacidade para cerca de 1.178 pessoas, muito menos do que o total embarcado. O detalhe perturbador é que essa quantidade ainda estava acima do mínimo exigido pelas regras britânicas da época, regras que já eram inadequadas para navios daquele porte. Ou seja, o Titanic não estava fora da lei nesse ponto, mas a própria lei era insuficiente para a realidade da nova era dos grandes transatlânticos. E para piorar, vários botes saíram com muito menos gente do que poderiam levar. Alguns partiram pela metade da lotação, em parte por medo de sobrecarga, em parte por confusão, em parte porque muitos passageiros não queriam deixar o navio logo no início, acreditando que ele era mais seguro do que aqueles pequenos barcos suspensos sobre o mar escuro. Em outras palavras, não havia apenas falta de meios, havia também falta de percepção do perigo. E quando as pessoas finalmente entenderam que o Titanic realmente ia afundar, já era tarde demais para corrigir os erros do começo. Essa é a parte em que a verdade fica ainda mais dolorosa do que o mito. Não bastava haver poucos botes. Os botes que existiam não foram usados com a eficiência máxima no começo da evacuação. A tripulação não tinha treinamento ideal para um cenário daquela escala. Um exercício de botes programado para aquele dia havia sido cancelado, e o ambiente inicial de incerteza atrapalhou decisões cruciais. O primeiro bote, por exemplo, saiu com muito menos pessoas do que podia levar. Isso ajuda a explicar por que o número de mortos ultrapassou 1.500 pessoas, entre as aproximadamente 2.200 a bordo. Não foi apenas o impacto que matou.
foi também a combinação de preparação insuficiente, tempo escasso e confusão humana sob pressão. E esse detalhe muda tudo, porque nos obriga a ver o Titanic não só como uma tragédia natural, mas como um colapso humano de organização, liderança e resposta. Outra imagem clássica do Titanic envolve a desigualdade entre classes. E aqui, mais uma vez, a verdade é mais complexa do que a versão cinematográfica mais simples. É verdade que as taxas de sobrevivência foram muito desiguais, e a terceira classe sofreu perdas devastadoras. Mas a ideia de que todos foram deliberadamente trancados e mantidos longe dos botes como uma política absoluta é uma simplificação excessiva. O que existiu foi uma mistura de barreiras físicas, dificuldade de orientação pelo labirinto interno do navio, demora para perceber a gravidade da situação, regras de evacuação confusas e a estrutura social do próprio navio, que já separava rigidamente as classes. Em um desastre, essa arquitetura social virou desvantagem mortal. Quem já estava mais perto dos convéses superiores teve mais chance de reagir cedo. Quem estava abaixo em áreas menos privilegiadas precisou enfrentar mais obstáculos, mais desinformação e mais atraso. O Titanic revelou, mesmo em seus últimos minutos, que o luxo e a desigualdade viajavam juntos. Há também a famosa história do navio próximo que poderia ter salvado mais vidas. O Californian estava na região e foi avistado, mas seu operador de rádio havia encerrado o turno, o que impediu contato efetivo por wireless durante a emergência. Enquanto isso, o Carpathia recebeu o pedido de socorro e correu em auxílio, mudando a rota para chegar ao local o mais rápido possível. Mesmo assim, ele estava longe o bastante para que a ajuda real demorasse horas. Esse intervalo foi decisivo. O mar estava gelado demais. Quem caiu na água dificilmente teria tempo. A presença do Californian alimentou décadas de debate moral e histórico. Quão perto ele realmente estava? O que viu? O que deixou de interpretar? E se mais pessoas poderiam ter sido salvas? Mas o fato central permanece. O socorro útil chegou tarde demais para a maioria. E isso dá ao desastre uma dimensão ainda mais cruel. Não bastava sobreviver ao afundamento. Era preciso sobreviver ao frio, ao tempo e à espera. Outro ponto cercado de mito é a questão dos binóculos. Muita gente resume o desastre dizendo que os vigias não tinham binóculos, como se isso sozinho explicasse o naufrágio. A verdade é que a falta deles pode ter sido um fator a mais, mas não a explicação única. Condições atmosféricas, mar muito calmo, escuridão, velocidade do navio e o tempo mínimo de reação também pesaram. Em outras palavras, o Titanic não afundou porque faltou uma chave e uns binóculos. Isso é uma simplificação sedutora, mas falsa. O desastre nasceu da soma de detalhes operacionais e estruturais, não de um único erro quase folclórico. E essa é uma das razões pelas quais o caso continua tão estudado até hoje. Porque ele mostra como grandes tragédias raramente nascem de uma causa isolada. Elas nascem quando várias pequenas vulnerabilidades se alinham no momento exato. E então, há a questão mais simbólica de todas. O Titanic se partiu ao meio. Durante anos, houve testemunhos conflitantes e muita gente acreditou que o navio havia afundado inteiro. Quando os destroços foram encontrados em 1985, a verdade física do fundo do mar encerrou a dúvida histórica. O Titanic está em duas grandes seções, proa e popa, separadas por um vasto campo de destroços. A descoberta confirmou que o navio não desceu intacto, e isso mudou para sempre a compreensão final das últimas cenas do desastre. O que para os sobreviventes era confusão, escuridão e terror, no fundo do oceano virou prova material. O mito encontrou a matéria, a memória encontrou o aço, e a verdade encontrou finalmente um tipo de silêncio impossível de contestar.
A descoberta do naufrágio em 1985 abriu um novo capítulo na história do Titanic. O navio foi encontrado a quase 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte. E o choque não foi apenas arqueológico, foi emocional, porque o Titanic deixou de ser apenas um mito de jornais, depoimentos e filmes, e voltou a ser um lugar real, um túmulo, um memorial, um campo de destroços onde o tempo, a corrosão e a pressão continuam fazendo o trabalho lento de apagar o que restou. Desde então, cada imagem da proa, cada objeto recuperado, cada detalhe do campo de destroços reforçou uma ideia dolorosa. O Titanic não é apenas uma lenda trágica, é uma ferida histórica preservada no fundo do mar. Talvez seja por isso que a história do Titanic ainda incomoda tanto, porque ela destrói uma fantasia moderna muito específica, a fantasia de que sofisticação equivale a controle. O Titanic era a vitrine de uma civilização industrial convencida de si mesma. Luxo, engenharia, comunicação por rádio, compartimentos de segurança, elite a bordo, imprensa admirada, tudo indicava poder. E mesmo assim, bastaram gelo, erro humano, protocolos ruins e tempo insuficiente para expor que aquela segurança toda era, em parte, encenação. Não no sentido de fraude pura, mas no sentido de excesso de confiança. O Titanic não era uma mentira completa, era algo mais perigoso. Uma verdade técnica inflada por uma confiança cultural que foi longe demais. Ele era seguro para sua época, mas foi tratado como se estivesse acima de qualquer limite. E toda vez que o ser humano começa a acreditar nisso, a realidade cobra um preço. Muita gente também gosta de reduzir o desastre a uma moral simples. Foi punição pela arrogância, mas a realidade não cabe tão bem numa fábula. Sim, houve confiança excessiva. Sim, houve decisões que hoje parecem absurdas. Sim, faltou prudência. Mas também houve limitações técnicas da época, regulamentações ultrapassadas, protocolos imperfeitos e fatores ambientais difíceis. O Titanic não afundou porque alguém desafiou Deus num roteiro perfeito. Afundou porque sistemas humanos falham, especialmente quando acreditam estar acima da falha. E talvez seja justamente isso que torna essa história eterna. Ela não fala só de 1912, ela fala de nós, de como construímos símbolos, de como acreditamos em grandezas, de como confundimos prestígio com invulnerabilidade, de como adoramos repetir que algo é seguro até o instante em que deixa de ser. Depois do desastre, os inquéritos nos Estados Unidos e no Reino Unido examinaram testemunhos, decisões de bordo, regras de segurança e responsabilidades. Uma das consequências mais importantes foi a mudança de normas marítimas, mais botes para todos a bordo, exercícios obrigatórios e vigilância de rádio contínua em navios com muitos passageiros. Em outras palavras, o Titanic não apenas afundou, ele forçou o mundo a admitir que o progresso marítimo estava correndo mais rápido do que a segurança. E essa talvez seja a verdade mais profunda por trás do navio mais famoso da história. O Titanic não é lembrado só porque morreu muita gente. Ele é lembrado porque revelou de forma brutal a diferença entre parecer preparado e estar realmente preparado. No fim, a verdade por trás do Titanic não é uma teoria secreta. Não é um complô elegante. Não é uma troca de navios. Não é uma revelação mirabolante escondida por elites. A verdade é mais sóbria e, por isso mesmo, mais perturbadora. O Titanic foi uma tragédia produzida por excesso de confiança, segurança insuficiente, decisões ruins, comunicação imperfeita e um encontro fatal com a natureza, numa noite em que quase tudo que podia dar errado, deu errado em sequência. Talvez por isso, o mundo nunca tenha conseguido esquecê-lo. Porque o Titanic não representa apenas um navio perdido. Ele representa o momento em que uma civilização inteira olhou para sua obra mais orgulhosa
e a viu desaparecer no escuro. E talvez essa seja a razão definitiva de sua força. O Titanic continua vivo no imaginário, porque ele nos lembra de algo que nunca gostamos de admitir. Às vezes, aquilo que mais admiramos é também aquilo que menos sabemos questionar. Temos questionar.